Hoje temos como nossa convidada a doutora Maria Lourdes Carvalho, nossa colega da Faculdade de Letras, da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património, também que ela tem nós aqui não vamos guardar o quarto académico, porque depois desta sessão vamos entrar na Sé Nova, vamos conhecer espaços onde normalmente as pessoas não entram e temos um prazo apertado porque às 6 temos a missa, das 6. Portanto, temos que sair de lá antes dessa hora, a menos que a gente queira ficar para a missa. Por isso é que vamos começar já esta sessão. Eu dou uma palavra com o Luís Carvalho, que nos vai falar da iconografia da Companhia de Jesus. E já sabem que a seguir não saiam daqui das indicações, porque vamos conhecer a Sé Nova e alguns recantos que nos vão estar hoje abertos ao público e normalmente não estão. Não digo que estão, para ser surpresa. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes que estão aqui o incómodo que tiveram em vir a este espaço neste dia tão gélido, embora aqui esteja um bocadinho mais quente. E aquilo que eu propunha para esta tarde era de facto um percurso em torno deste tema que está aí indicado, a iconografia da Companhia de Jesus. Realmente, como disse a doutora Carlota, vamos tentar o mais possível ser breves para podermos confrontar-nos com uma iconografia específica no edifício da Igreja da Sé Nova, onde normalmente o acesso é mais restrito. E tudo isto terá de acontecer antes das 6 horas, porque a partir daí ocorre a celebração da liturgia, para a qual, obviamente, também tomo a liberdade de vos convidar a se assim o entender. Bom, eu só estava a fazer um bocadinho de conversa, à espera que eventualmente viesse mais gente para depois tudo isto seguir no outro ritmo. O tema que eu vos propunha, a iconografia da Companhia de Jesus, é um tema de alguma forma minado. E minado porquê? Porque a partir do momento em que nós nos confrontamos com este título, de alguma forma, ou muitas formas, somos pressionados a pensar numa espécie de unidade identitária que, neste caso concreto, vai em direção à Companhia de Jesus, não é? Senão falaríamos na iconografia de outra coisa qualquer. Assim dito, parece que estamos frente a uma unidade mais ou menos poderosa, mais ou menos forte, coesa, que nos permite esta identificação, a iconografia da Companhia de Jesus. Isto vai também ao encontro de uma posição historiográfica firmada há muitos anos, também entre nós, que pensa a Companhia de Jesus como uma estrutura sólida, coesa e que se identifica muito bem a partir de determinados pressupostos no enquadramento da prática de uma pastoral cristã e do exercício de uma plasticidade específica e que nós, mais ou menos, somos capazes de identificar com essa ligação à Companhia de Jesus. A validade desta unidade identitária sobre a Companhia de Jesus, ou não, é aquilo que eu vou tentar discutir convosco durante este tempo em que aqui nos encontramos. Não há nenhuma dúvida que há certos elementos que são uma espécie de chancela da Companhia de Jesus. Desde logo, o seu emblema. Este é apenas um dos muitos exemplos, neste caso concreto, na igreja, na casa-mãe da Companhia de Jesus, a Igreja do Jesus, em Roma, que remata o altar-mor da Igreja da Companhia em Roma e que imediatamente nos sugere esta direção jesuítica. E a sua identidade é tal, com a formulação abreviada do nome de Jesus
com a cruz em cima, muitas vezes um tema rodeado pelos raios solares que, de muitas formas, também vão ao encontro do Filho do Pai, portanto, de Cristo, e, portanto, é todo um emblema que a Companhia de Jesus teve o cuidado de espalhar nas suas casas, e é, portanto, toda uma vocação que está imediatamente expressa em torno da vida, em torno da autoridade de Jesus, portanto, de Cristo, sobre a terra, sobre os homens. E o interessante é percebermos que, obviamente, a iconografia, desde logo a iconografia ligada à figura de Cristo, não é exclusiva da Companhia. Não é de forma nenhuma exclusiva da Companhia, porque não pode ser, e isso não necessita de quaisquer explicações adicionais. O certo é que Cristo e a vida de Cristo foi uma espécie de estandarte constituído desde o início como um modelo de vida para os elementos da Companhia de Jesus. Não vale a pena sermos aqui grandes considerações acerca do seu fundador e da categorização do seu fundador. Enfim, a vida de Inácio de Loyola é conhecida de todos nós, tal como conhecida de todos nós é a importância que ele teve, não apenas na ordem religiosa que criou, mas também a importância que teve no seu próprio tempo e em tempos posteriores. Aquilo que eu gostaria de alguma forma, bater convosco, era uma outra questão. Não há nenhuma dúvida que, quando pensamos na Companhia de Jesus, aquilo que nos vem verdadeiramente à cabeça é essa dimensão espiritual que alimenta todo o percurso desta ordem religiosa criada em 1540 com o aval do Papa Paulo III. A Companhia de Jesus, nascida, portanto, em 1540, constitui-se num momento difícil. É claro que há muitos outros momentos difíceis, o nosso também é muito difícil, como todos sabemos, mas estes meados do século XVI é um momento difícil também para a Igreja. A Igreja acossada, em variedíssimas frentes, desde logo a partir das recriminações que os vários movimentos reformistas lhe dirigiam, particularmente acutilantes, desde a primeira metade do século, desde os princípios do século XVI, obrigaram a Igreja a uma revisão profunda da sua própria estrutura e obrigaram a Igreja a repensar, de facto, essa necessidade de reforma interna que, aliás, não nasceu no século XVI. Basta pensarmos noutras ordens religiosas como os Jerónimos para percebermos que a reforma interna da Igreja está em curso muito antes do século XVI. Mas, neste momento, em torno de 1540, uma data emblemática para a Companhia de Jesus, percebemos como é que o nascimento de uma espécie de promessa revitalizadora do percurso eclesiástico é fundamental também na condução, na direção dos comportamentos religiosos e cristãos. E foi exatamente a partir desta fundação remetida a esta época, que acaba por coincidir com a realização do Concílio de Trento entre 45 e 63, foi este paralelo estabelecido a um tempo de reflexão dos mecanismos internos da Igreja suficientemente eficazes para debelar os efeitos demolidores das reformas de Erasmo, das reformas luteranas em curso, que verdadeiramente incendiavam a Europa. Portanto, foi esta colagem
a esses mecanismos de reflexão interna da Igreja que, de há muito tempo, posicionaram a Companhia de Jesus como uma espécie de reflexo de tempos sombrios, fazendo com que a Companhia de Jesus fosse sempre lida, entendida à luz da Contra-Reforma, de um tempo catequético, vigilante, controlador dos comportamentos cristãos e, portanto, de muitas formas também ele repressivo. E por isso a Companhia de Jesus, no universo global, estou a falar em termos gerais, da receptividade que o cidadão comum tem da Companhia de Jesus, é ainda muito presa a essa conotação sombria, remetida a um tempo que, de facto, é um tempo sombrio também para as próprias dinâmicas internas da Igreja. E, portanto, sempre que pensamos nos elementos da Companhia de Jesus, os jesuítas são, de facto, os irmãos, os padres, com uma vocação, de facto, rígida, com uma vocação, a determinada altura, retardatária, que se afasta completamente de uma dinâmica humanista anterior. E, portanto, o humanismo, de alguma forma, é essa cultura humanista que alimenta também a Europa e também ocorre em Portugal, que alimenta a Europa com grande vivacidade desde o século XV, esgota-se até com o contributo demolidor da Companhia de Jesus. Esta é, em suma, a concepção genérica que ainda permanece um pouco no nosso horizonte cultural global. E tudo isto acabou por ser reforçado por uma pedra de toque que lhe deu o nosso Marquês de Pombal quando, enfim, regimentou parte dos intelectuais do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, no sentido de uma campanha que denigre em absoluto a Companhia de Jesus e a ação da Companhia de Jesus. E nós, ainda hoje, somos, de alguma forma, o nosso horizonte de pensamento, ainda, de muitas formas, vai ao encontro desses postulados que Pombal ergueu como certeiros. E, portanto, os jesuítas passaram a ser uma espécie de diabo em figura de gente. Naturalmente que essa é uma posição que hoje, felizmente, tenta ser revista e não podendo nós, obviamente, cair no extremo oposto, não é? Mas percebemos que é preciso investir novamente e refletir muito bem todos estes mecanismos que alimentam a ação da Companhia de Jesus para tentar chegar, enfim, digamos assim, mais próximos de contornos mais precisos sobre tudo aquilo que está em causa. Significa isto que se há mitos que perduram e os mitos, por regra, gozam de saúde muito melhor do que as análises mais ou menos complexificantes que se fazem dirigidas a um qualquer tema. Portanto, os mitos têm essa capacidade de sobrevivência muito maior. Será talvez mais duro, mais penoso, mas obrigatório repensar todos estes mecanismos e é isso que, em boa hora, o Museu da Ciência também pensou fazer em torno da necessidade da reabilitação até do Colégio de Jesus, da nossa universidade, e em prol de uma historiografia, da constituição de uma historiografia mais séria e mais rigorosa. Esta imagem que temos projetada mostra-nos, obviamente, a figura do fundador,
numa das muitíssimas representações que estão em todo o lado, que estão em todo o mundo. Esta, por acaso, está em Bruxelas. E ao lado temos a indicação de um dos pilares que alimentam toda a atuação da Companhia de Jesus, até hoje. E esse pilar chama-se os exercícios espirituais, que é, na realidade, um texto escrito pelo próprio Inácio de Loyola e que vai ao encontro, nem mais nem menos, de uma experiência contemplativa cujo objetivo é a condução a Deus. E essa experiência contemplativa contempla também um modo, um procedimento específico. E esse procedimento tem um modelo. O procedimento comportamental do jesuíta deve ter um modelo. E esse modelo chama-se Jesus Cristo. O bom cristão deve exercer toda uma atuação ao longo da sua vida, seguindo inequivocamente o modelo de Jesus Cristo. Um modelo de simplicidade, de não ostentação, que é o modelo de vida de Jesus Cristo. E, portanto, um dos postulados da Companhia de Jesus passará a ser guiado pela figura de Jesus Cristo e passará a ser guiado também pelas práticas ligadas à simplicidade, contrárias à ostentação. Por outro lado, também, já nos exercícios espirituais, vem contemplada uma ferramenta obrigatória que haveria de conduzir a Companhia de Jesus ao sucesso imenso que teve. É a questão da formação dos membros da Companhia de Jesus, que haveriam de promover em todo o mundo, em todos os continentes, esses níveis qualitativos a partir da rede colegial montada em todo o mundo e da qual nos falou, desde logo, o Dr. Henrique Leitão na última sessão e que espelha bem, de facto, o sentido formativo do qual os jesuítas nunca prescindem. Foi exatamente essa ambição do conhecimento, que não é apenas teológico, e basta ver, enfim, todo o leque científico abrangido pelos jesuítas, desde a matemática e a física e a astronomia, toda uma série de questões que aparentemente nada se distanciam das componentes teológicas e que, na realidade, fazem dos jesuítas uma autoridade, exatamente a partir desses núcleos montados nos colégios em todo o mundo onde se encontra também o Colégio de Jesus em Coimbra. E nestes pressupostos fundamentais, já enunciados por Inácio de Loyola, se consagra nem mais nem menos do que os fundamentos fundamentais, não é isso que eu queria dizer, os fundamentos intimamente relacionados com o grande movimento da devócio moderna, que ganha força expressiva exatamente a partir do século XV e que vai nem mais nem menos ao encontro dessa intenção de adorar Cristo como modelo, como exemplo de vida a seguir. São, nem mais nem menos, os fundamentos que credibilizam a cultura do humanismo em Portugal e no resto da Europa. Aquilo que eu vos propunha neste momento era não aquilo que alguns de vós eventualmente possam sentir como uma heresia, mas pelo menos uma provocação. A partir daquilo dos enunciados que acabei de expor, vale a pena pensar na Companhia de Jesus, não como um instituto intimamente ligado a uma esfera sombria, contra-reformista, controladora, vigilante, mas mais, talvez, como um instituto que mais não faz do que pactuar com uma atuação de cariz, de matriz, fundamentalmente,
humanista. Humanista consagrado era o cardeal Alessandro Farnese, que patrocinou a Casa-Mãe da Companhia de Jesus em Roma. Patrocinou ele a Igreja, aliás, ele à esquerda, patrocinou ele a Igreja, cuja planta pende ao seu lado, e patrocinou o seu sobrinho, o cardeal Odoardo Farnese, patrocinou o conjunto de edifícios que acompanham a Igreja do Jesus na sua regularidade funcional, que está ali bem contemplada. Odoardo é na realidade uma figura que nos diz respeito, porque ele era filho da Infanta Maria de Portugal, neta do nosso rei Dom Manuel, que casou com o Duque de Parma. E, portanto, este Eduardo foi um dos filhos do casal. E nesta imagem, onde se expõe este sentido mecenático, que na realidade acompanha todo o sentido humanista do Renascimento, onde cada um deles assegura a tutela do patrocínio de cada um dos espaços que promoveu, aquilo que se encontra nesta atitude promocional deles próprios e da Igreja da Companhia, está aqui bem patente nesta pintura que se encontra à entrada da sacristia do Jesus. Ora, o Jesus é rigorosamente, enfim, uma espécie de modelo que a historiografia consagrou como modelo, porque de facto é a casa mais importante da Companhia de Jesus, com uma construção para a qual concorreu até, embora não a visse construída em vida, para a qual concorreu até o próprio Inácio de Loyola. E na Igreja do Jesus se configura então uma espécie de centralidade da historiografia, ou seja, foi a partir dela que a historiografia, durante alguns anos, decidiu que este espaço funciona como modelo a transplantar para o mundo inteiro, para todos os continentes, a partir da organização interna do espaço e a partir da configuração dada por Giacomo della Porta da sua fachada. E é este modelo de aparente linearidade, constituído por uma nave única, estou a falar da organização do espaço interno, nave única, com capelas laterais intercomunicantes, e tudo isto, portanto, articulando também um falso transepto que se inscreve no retângulo geral da construção, com uma fachada de alguma sobriedade que vai ainda e sempre ao mundo classicizante. São os elementos todos da atividade clássica que nós vemos aqui, tratados com o devido decoro e sobriedade, e seria realmente este grande modelo que teria a capacidade de se multiplicar pelo mundo inteiro. E assim, de facto, aconteceu em variedíssimas circunstâncias, e se nós olharmos meia dúzia de plantas de igrejas jesuíticas, vemos isso mesmo, vemos essas réplicas contínuas a sucederem. Cá temos, sobretudo nas três primeiras igrejas, a Igreja de Santo Antão, a Igreja do Espírito Santo de Évora, a Igreja Nossa de Jesus, cá vemos exatamente o mesmíssimo modelo, a consagração de um grande salão, que se assemelha a uma prática, a um espaço formativo, e é essa verdadeiramente a intenção que preside aqui, com a constituição das capelas laterais intercomunicantes,
com transeptos mais ou menos inscritos e, portanto, aquilo que vemos é verdadeiramente a manutenção de um modelo que se inscreve nas casas jesuíticas, sim, mas não apenas. Aquilo que temos na última planta é a indicação de um espaço também similar, a Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, que fala a mesma linguagem, a mesma consagração do espaço único, porque o modelo é sempre o mesmo. E, na realidade, aquilo que temos em São Vicente de Fora não é o patrocínio jesuítico, é uma igreja agostinha que não tem nada a ver com a Companhia de Jesus. E isto mostra-nos, efetivamente, que este modelo consagrado e olhado de forma mais ou menos reverencial pela Companhia não é um modelo que se cinja à Companhia. A pretensão de olhar para o espaço litúrgico da Companhia de Jesus como um modelo único e irrepetível é, na realidade, um equívoco. Isso não acontece. O mesmo modelo que segue a Companhia de Jesus seguirão outras ordens religiosas. E, portanto, não é exclusivo da Companhia de Jesus. Internamente, portanto, aquilo que observamos é este modelo, sim, um modelo que consagra um grande salão único, com estes exemplos que temos aqui de São Roque ou aqui da nossa, Sé Nova, e é um modelo que efetivamente se instala, e um modelo absolutamente duradouro, que nem sequer, e no território português, que nem sequer nasce aqui neste momento, nos meados do século XVI. Já o encontramos noutras estruturas anteriores, que não são, obviamente, da Companhia de Jesus. Mas é um local julgado adequado para a formulação e para chegar a grandes multidões, mais ou menos agrupadas, a quem se pudesse, efetivamente, aceder mais facilmente. E por isso, e é isso que faz com que a Companhia de Jesus o adote, e é isso que faz também com que as outras ordens religiosas o adotem também. Mas isso não significa que no Portugal, e a centralidade do discurso vai para Portugal e para a nossa Sé Nova, não é? Perdão, não é a nossa Sé Nova, é para a nossa Igreja de Jesus, da Companhia, que é essa que estamos a analisar. Mas isto não quer dizer que se fala, neste mesmo momento, estamos inscritos no século XVI e XVII, que se fala uma só voz. Não, há muitas vozes paralelas. O Portugal e a Europa são estruturas plurais e adotam, evidentemente, sentidos também eles diferenciados. Basta olharmos para esta planta da Igreja de Macau, enfim, da qual, como todos sabem, só resta a fachada, todo o resto desapareceu, enfim, restam estruturas, fundações que há poucos anos têm vindo a ser recuperadas, mas, enfim, em pé é a fachada que sobrevive. Basta olhar para esta igreja de Macau, e percebermos que ela, na realidade, contempla uma outra opção. Contempla a cruz latina, contempla a simbólica da salvação, que é conhecida desde sempre em tempos da designada Idade Média, para percebermos que, de facto, a Companhia de Jesus também é plural. A Igreja de Macau tem inequivocamente o transepto formado com a capela das 11.000 Virgens deste lado, portanto ao lado da Epístola, e a capela de Jesus a formar o outro braço do transepto. Abaixo dela, enfim, no alinhamento dela, formar-se-ia depois, mais tarde, a capela de São Francisco Xavier. Mas o modelo original contempla a cruz latina e a simbólica da salvação. E é uma prática que, na realidade, não deixa de ser atual. Nos meados do século XVI, há tratadistas, com toda a importância que nós reconhecemos,
conhecemos aos textos teóricos e científicos dos tratados, há tratadistas que defendem a eficácia muito mais ativa da cruz latina, porque mais do que outros planos, como planos centralizados, servem melhor a prática da liturgia em causa. E não deixam, por isso mesmo, de contemplar uma dimensão humana, tal como nós vemos aqui neste desenho representado no Tratado de Pietro Catani. E, efetivamente, nestes meados do século XVI, há muitas vozes, não é? E há toda uma riqueza discursiva no tratamento dos espaços internos das igrejas, com outras propostas que não aquela mais sóbria e geometrizada que vimos da Companhia de Jesus, com a nave única e as capelas laterais intercomunicantes. Vemos até, quase de forma inusitada, o ressurgimento das igrejas de três naves, práticas comuns na época medieval, e que, entretanto, se tinham diluído. E aqui as vemos nós nestes espaços categorizados das novas três catedrais lançadas por Dom João III, nos meados do século XVI. Portanto, a encomenda é de elite, a mão de obra é de elite, são os melhores arquitetos que estão aqui a trabalhar, portanto, não são analfabetos que se encarregam da construção das três novas catedrais. Qual é o modelo seguido? É um modelo de três naves com as coberturas nervuradas. A historiografia apressou-se a dizer que eram modelos retrógrados. Bom, pronto, este momento dos meados do século XVI é uma espécie de retrocesso e efetivamente aquilo que está aqui em causa é a aplicação de modelos tradicionais que não são exatamente atualizados. Nunca esta questão foi devidamente esclarecida, eu estou convencida que é exatamente o contrário, mas isso vai-nos a outros caminhos. O que importa perceber agora é que há toda uma dinâmica expressiva no capítulo da organização dos espaços, das formas, e acabamos por ser confrontados com essa derrapagem do tal modelo jesuíta inequívoco das plantas, da organização do espaço único, com as capelas laterais intercomunicantes. Se olharmos aqui para este exemplo, e há muitos, já vimos o de Macau, nesse rompimento daquele modelo consagrado pela historiografia, porque, obviamente, quando nós estamos a tratar um assunto, qualquer assunto é de uma imensa complexidade. Nós todos temos essa experiência pessoal. Qualquer assunto que nós tratemos pode ser de uma imensa complexidade, e nessa complexidade nós somos obrigados a analisar inúmeros vetores e tiramos conclusões mais ou menos abrangentes à medida que analisamos os vários vetores. Se quisermos analisar uma parte do problema, temos uma conclusão. Se quisermos analisar outra parte do problema, temos outra conclusão. Se quisermos, enfim, ser mais abrangentes e tentar analisar o problema, temos outras conclusões ainda. Portanto, a historiografia quis ver, efetivamente, quis olhar para a planta de espaço único, para a organização do espaço único, com capelas laterais intercomunicantes, esquecendo-se do resto. Na realidade, igrejas que não são igrejas remetidas ao isolamento de uma ruralidade sem responsabilidades massificadas, não é? Estou a falar da igreja de São Carlos Borromeu, desta igreja de Antuérpia, com a dedicação a São Carlos Borromeu, que organiza uma alternativa que não tem nada a ver com aquilo que temos visto. Ou seja, claramente, uma organização de três naves, onde as naves laterais têm sobrepostas uma espécie de galerias que acompanham as naves
percebemos, até pela análise das coberturas dessas naves laterais, definidas a partir do concurso da pintura e da escultura, não é? O que vemos é uma espécie de módulos, não é? Em cada um dos tramos dessas naves laterais, percebemos que a própria organização dessas coberturas, ou através de, não sei como é que isto funciona, de rato, está a funcionar. Percebemos aqui, só pelo vislumbre destes círculos que vão sistematicamente acompanhando os tramos das naves laterais, tal como acontece aqui em módulos separados, como acontece aqui nas naves, nas galerias superiores. A verdade é que isto não deixa de ser, em última instância, uma prática obediente a Alberti. Alberti, todos nós o conhecemos e conhecemos a sua responsabilidade no capítulo da organização das formas e dos espaços da Europa do Renascimento e da Europa humanista do Renascimento. Isto, e dizia Alberti, e advogava a Alberti a necessidade, no âmbito da arquitetura, da constituição de módulos que pudessem, em simultâneo, viver isoladamente, ao mesmo tempo que se articulavam com o resto do organismo. É, na realidade, um organismo, nessa equiparação do espaço ao corpo humano. E, portanto, por esta via, também esta igreja, construída tardiamente, nesta igreja se faz representar esse ideal albertiano de matriz humanista, sem a menor dúvida. A fachada, onde, não sei se voltaremos, mas a fachada apresenta íntimas semelhanças com a nossa fachada aqui da igreja de Coimbra. Bom, de facto, começamos a ver portanto, esta fachada que se organiza desta forma, muito à imagem e semelhança daquilo que acontece em Coimbra, também com estas torres agora circulares recuadas, como nós numa situação que temos aqui em Coimbra. Portanto, percebemos que há de facto uma riqueza interpretativa que vai ao encontro de vários motivos. Esta igreja, todos nós a conhecemos. A igreja de Santo André do Quirinal, em Roma também, todos nós a conhecemos. O certo é que qualquer historiografia, não é qualquer, a maior parte da historiografia que incide sobre a Companhia de Jesus, normalmente omite-a, não é? Ela é-nos apresentada quando falamos do seu grande mentor, que foi Bernini, não é? É, na realidade, uma opção escolhida pela Companhia de Jesus. Esta centralidade de planos que foge completamente à organização genérica da Companhia de Jesus. E o mesmo se diga desta igreja do Santuário de Aspeitia, no País Basco, que tem a particularidade, no seu conjunto, de integrar aqui nesta mancha quadrangular, de integrar a torre onde nasceu o próprio Inácio de Loyola. Em suma, percebemos, assim nesta curtíssima viagem, percebemos que não podemos falar da consagração de uma especialidade jesuítica. Ao mesmo tempo que não podemos falar numa especificidade jesuítica na consagração do espaço litúrgico. Aquilo que é mais comum observarmos é toda uma unidade que vai ao encontro de um rótulo que felizmente está cada vez mais em desuso, que era a consagração desse tal estilo jesuítico. E o estilo jesuítico era, e todos nós somos ainda temos os ecos do estilo jesuítico e ainda hoje continuamos a ver escritos que contemplam o estilo jesuítico, que vai ao encontro desta unidade construída em torno de interiores e de exteriores, que configura uma iconografia formal e espacial, sólida, coesa e quase inalterável. E ela, de facto, está aqui
contemplada desde logo nestas três fachadas que comungam de grande identidade, não há nenhuma dúvida sobre isso. Uma linearidade compositiva, sempre com recurso aos mecanismos e aos exemplos e aos modelos clássicos e aos elementos clássicos, articulados com maior grau ou menor grau de inventividade, fachadas sem torres, como veremos em tantos outros locais, como nesta consagrada igreja de Goa, ou de Dio, que não está cá, mas respira muito desta mesma atmosfera. Portanto, igrejas sem torres, e é de facto a nossa igreja, a nossa aqui de Coimbra, que dá uma espécie de pontapé de saída nesse crescimento que vai adulterar o modelo inicial de simplicidade. A Igreja de Jesus de Coimbra aponta desde logo para a presença das torres, mas aqui ainda timidamente. Elas não assomam no diálogo e na relação de forças com os outros elementos da fachada. Elas estão recuadas. Portanto, estão lá, mas assumem-se de forma tímida. E essa timidez formal terá projeções em variedíssimos locais, nomeadamente em Salvador da Bahia, ou terá outros desenvolvimentos, como na Igreja do Porto, embora hoje já se pense que esta fachada do Porto terá sido o resultado de obras muitíssimo mais tardias, nomeadamente a constituição destas duas torres. Bom, é claro que todas estas deambulações em torno da natureza mais ou menos específica das fachadas da Igreja jesuítica já foram, enfim, felizmente, têm vindo a ser alvo de estudos muito importantes que importa desenvolver para chegarmos a conclusões mais concretas. Nomeadamente, o Sr. Arquiteto Rui Lobo também já o fez, já escreveu textos sobre isso mesmo, e é importante que os textos surjam com maior força e maior expressão, para que possamos, enfim, a determinada altura, ter resultados mais conclusivos e possamos eliminar todo este conjunto de mitos que presida tudo isto. Voltando à Igreja de Macau, percebemos que a Igreja de Macau não tem torre. Hoje, na realidade, teve uma torre proeminentíssima, fortíssima, que reclamava a sua autoridade, que entretanto desapareceu. A Igreja de Macau foi alvo de uma série de acidentes, desde logo incêndios. Esta igreja começou a ser construída a partir de um grande incêndio ocorrido em 1601, e a partir daí teve um conjunto de tragédias que a têm acompanhado e que resultaram neste único elemento sobrevivente. Um desenho do inglês Shinnery, que passou uma larga temporada em Macau, felizmente ainda desenhou a igreja antes do grande incêndio que a dizimou no século XIX. E aí vemos nitidamente no desenho de Shinnery, aliás há outros documentos que nos indicam a presença da torre, esta portentosíssima torre ao lado da igreja. E portanto a torre é um elemento que sempre foi, ao longo da história da humanidade, a torre é um elemento de autoridade. E não é por acaso que muitíssimas vezes vemos as torres coladas aos edifícios. E a Companhia de Jesus foi, digamos assim, a partir do exemplo aqui de Coimbra, foi assumindo essa importância na projeção de uma autoridade que é também reforçada pela presença da torre. Estes exemplos, alguns já desaparecidos, como estes casos que se apresentam aqui, felizmente sobrevive o edifício da ilha de Moçambique, no território de Moçambique, e a torre, lá está, bem expressa, a movimentar mais uma espécie de unidade
aqui constituída. Mas a Companhia de Jesus oferece-nos ainda muitas outras alternativas, desde as torres que se insinuam jogando ambiguamente com os outros elementos da fachada, como acontece nestes exemplos particularmente evidentes, o Santo Antão já desapareceu, particularmente evidentes das ilhas, e que têm correspondência com todo um universo gráfico forjado na própria Itália, portanto, no centro dos acontecimentos relativamente à Companhia de Jesus, que assumem mesmo uma espécie de sentido palaciano na constituição daquelas balaustradas superiores. Portanto, as torres, de facto, ali organizam-se e dialogam harmonicamente com a generalidade dos elementos da fachada, até que acabam por assumir-se com toda a sua expressão e poderosa força, como vemos tão claramente nestes dois edifícios e em tantos outros, estes dois no território de Goa. Em suma, aquilo que por esta viagem curtíssima tem de o ser, em suma, percebemos que há um diálogo muito rico, para além de ser muito intenso, nesta iconografia montada nas igrejas jesuíticas, quer elas sejam mais próximas, com uma liberdade interpretativa maior ou menor relativamente ao suposto modelo que constitui o Jesus, quer elas se distanciem um pouco mais, como parece ser este caso concreto da Igreja de Évora, que nos apresenta de forma quase inusitada um elemento estranho. E esse elemento estranho chama-se Narthex, ou Galileia, é aquela galeria que se coloca na fachada, normalmente na fachada ocidental da igreja, e que funciona como um espaço preparatório antes da entrada propriamente dita no templo. O termo Galileia decorre de um território, a Galileia, onde Jesus, tem toda a sua atuação, e é o lugar onde Jesus se encontra com os apóstolos depois da ressurreição. É, assim, uma espécie de lugar entre o céu e a terra. É um lugar, portanto, de ressurreição, é um lugar de esperança, é um lugar de expectativa de salvação. Não é comum a Galileia nas igrejas jesuíticas. Evidentemente que toda a historiografia sabe da proveniência direta desta Galileia em Évora. Todos nós conhecemos mais ou menos Évora e todos nós sabemos que há um edifício nobilitado em Évora que terá provavelmente desencadeado esta influência do Narthex. E esse edifício é, evidentemente, São Francisco, a Igreja de São Francisco, o Mosteiro de São Francisco, que funcionava, cujo espaço funcionava simultaneamente como espaço religioso e espaço palatino, porque foi para São Francisco, foi em São Francisco que vários reis escolheram a sua residência. Em São Francisco, a Igreja tem indícios muito diretos dessa presença régia assídua em São Francisco de Évora. Portanto, São Francisco tem o Narthex e, porventura, terá terá a influência, a presença do Narthex na Igreja do Espírito Santo, terá uma proveniência que vem de São Francisco. Toda a historiografia verdadeiramente o sabe. Aquilo que ainda não está discutido é que, num momento assumidamente contra-reformista, como é este, em que se desencadeia sob os auspícios do cardeal Henrique, essa figura majestática que desempenhou os mais altos cargos na Igreja em Portugal, que foi arcebispo de Braga, que foi arcebispo de Lisboa, que foi arcebispo de Évora,
que foi cardeal, que foi legado a Látero, que foi rei de Portugal, que foi inquisidor-mor, e portanto um homem altamente conotado com a Contra-Reforma, com essa prática de controle e vigilância sobre os comportamentos da cristandade. É esse homem que patrocina espaços tão extremos, tão difíceis de incluir neste perfil de autoridade apostólica da Contra-Reforma, como a Igreja de Valverde, que não vem aqui ao caso, que é certo, nem a jesuíta, ou como outros edifícios, ou como a Igreja Jesuíta de Évora. Com o Nártex. O Nártex, e de fundo, de facto, ao Nártex, é este elemento que faz parte da arquitetura religiosa. O Nártex é um elemento de longuíssima duração. Encontrando abundantemente na arquitetura paleocristã, faz parte, portanto, de um espaço cultural e religioso do cristianismo primitivo. E estamos, outra vez e sempre, na revocação de mecanismos que são, na realidade, de matriz humanista. O Nártex é um elemento que encontramos disseminado na arquitetura do cristianismo primitivo. É um elemento que voltamos a encontrar aqui nesta igreja. De facto, tanto quanto eu saiba, pelo menos no território português ou de dominação portuguesa, é a única igreja jesuíta que tem Nártex. Talvez, ao contrário de pensarmos que é um elemento arcaizante, talvez um elemento que vem ao contrário, que vem ao encontro de uma prática apostólica verdadeiramente humanista aqui consagrada. Enfim, são questões ainda em aberto, mas que não deixam de ser extremamente importantes. E por isto tudo, por esta diversidade e riqueza interpretativa que tudo isto contempla e que todas estas fórmulas contemplam, sempre para a maior glória de Deus, ficamos um pouco desassociados e desconfortáveis. Afinal, não existe nenhuma iconografia da Companhia de Jesus. Não existe verdadeiramente uma toada, uma tónica que seja efetivamente próxima, identitária da Companhia de Jesus. Obviamente que sim. Estas imagens que vamos ver a seguir reportam-se a isso mesmo. Eu comecei esta conversa chamando a atenção para o modelo supremo da Companhia de Jesus e da atuação dos jesuítas. Um modelo definido em torno da vida de Cristo e, evidentemente, da sua mãe. E os jesuítas, como instituto religioso nascido em 1540, são, obviamente, também fruto do seu próprio tempo. E o seu próprio tempo, que mais ou menos coincide com o Concílio de Trento, também se aposta numa obediência das diretivas saídas do Concílio de Trento. Não que o Concílio de Trento fosse muito generoso em termos da explicitação de procedimentos em torno destas questões da formulação espacial ou da arquitetura. Foi mais generoso, embora não caudalosamente, mas foi mais generoso no âmbito daquilo que pensava sobre as imagens. E há uma sessão quase no remate, quase no fecho do Concílio de Trento, há uma sessão que se dedica particularmente à importância das imagens, dos santos e das relíquias. E vivemos também num momento em que, e a partir do Concílio de Trento, em que essas práticas que têm resultados efetivos na representação gráfica dos temas da cristandade, portanto, toda essa
linha discursiva já tinha sido extirpada dos elementos nocivos, ou seja, muitos textos já tinham sido, a partir do Concílio de Trento, considerados como apócrifos e, portanto, assim compreendemos que vários temas que são comuns nas representações religiosas tendam a diluir-se e a desaparecer, não é? Porque estão diretamente relacionados com textos que não são considerados, enfim, de inspiração divina e por isso são considerados efetivamente apócrifos. E, portanto, há uma espécie de liturgia montada, uma pastoral montada em torno dos textos certos e das imagens adequadas. E é nessa trajetória que a Companhia de Jesus também se perfila. E a partir exatamente dessa ligação expressa à iconografia e à vida de Jesus Cristo e também. E não houve, sobretudo nestes momentos em que estamos a tratar, no século XVI e XVII, que são aqueles que mais diretamente nos importam por via da Igreja de Jesus de Coimbra, os gerais da Companhia sempre se preocuparam com essa representação adequada dos temas da cristandade. Importa perceber que a Companhia nasce em 1540 e, portanto, não tem consigo ou atrás de si heranças, não é? As outras ordens religiosas têm todo um manancial iconográfico ao qual podem recorrer na implementação da sua imagem mais ou menos categorizada de poder. A Companhia de Jesus não tem que a criar, e tem que a criar rapidamente, de imediato, para ontem, porque obviamente a imagem concorre poderosamente para a maior glória de Deus, obviamente, mas também para a autoridade do Instituto Religioso que a mobiliza e a dinamiza. E, portanto, há toda uma série de procedimentos que os gerais da Companhia vão ter no sentido da capitalização de um conjunto de sinais, de emblemas, digamos assim, que possam rapidamente projetar a Companhia de Jesus. O exemplo que temos aqui à frente aponta-nos para o terceiro geral da Companhia, Francisco de Borgia, que é um homem muito empenhado exatamente nesse processo. A partir dele e da sua ação serão capitalizadas imagens como a Senhora do Pópio, já vamos ver isso rapidamente, ou a constituição também de um conjunto gráfico, na realidade executado, antes de ser publicado, executado anos antes, por outro padre jesuíta espanhol, Jerónimo Nadal, em torno de uma espécie de vera imagem da vida de Cristo, que terá sempre ao seu lado também a figura da Virgem. E, portanto, vemos rapidamente publicadas e republicadas todo um conjunto de imagens que traduzem o espírito verdadeiro que alimenta, na realidade, a Companhia de Jesus. É claro que alguns dos temas representados vão mais diretamente ao coração dos jesuítas. Esta imagem aí representada da circuncisão é um desses momentos importantes para os jesuítas. No costume hebraico, é no ato da circuncisão, 8 dias após o nascimento da criança, que se dá a atribuição do nome, como acontece neste caso, nesta tábua pintada e datada de 1562, que fazia parte do primitivo retábulo, que já desapareceu, mas essa tábua ainda sobreviveu, do primitivo retábulo da Igreja, que também já desapareceu, da Companhia de Jesus. Aí vemos, enfim, a representação que reconhecemos imediatamente da circuncisão e em cima o anjo que tutela a sacralidade deste ato, com o nome de Jesus e com uma taxa que diz este é o nome do Filho. Portanto, evidentemente, esta imposição
do nome de Jesus no ato da circuncisão, faz com que este tema seja sistematicamente alimentado também pela Companhia de Jesus, e não por acaso este é um desses temas que ainda, infelizmente, sobrevive ali na sacristia da Sé Nova. Um outro tema amplamente representado pela Companhia de Jesus foi esta Senhora com o Menino. É nova a Senhora com o Menino? Rigorosamente não. É um tema eterno ao cristianismo. A Virgem com o Menino, enfim, em diversas atitudes. Esta imagem está aí consagrada à esquerda. É uma imagem muito importante porque ela tem a acompanhá-la a tradição que diz ter sido pintada pelo evangelista São Lucas. Na realidade, sabemos todos hoje, é uma imagem que deve corresponder ao século XIII e que se encontra na igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma. Mas a aura de ter sido pintada por São Lucas, que é mais ou menos que o patrono dos pintores, fez com que esta imagem tivesse uma projeção reconhecida. Não por acaso os jesuítas acompanham toda esta recomendação conciliar vinda do Concílio de Trento no tocante às imagens. As imagens são importantíssimas na formação e na educação dos cristãos. E não por acaso os jesuítas são obreiros empenhados na divulgação e na construção deste universo imagético que acabará por percorrer todo o mundo. Nós conhecemos muitíssimos documentos dos jesuítas que estão nos sítios mais confins do mundo a pedir sistematicamente a Roma, desde logo, mandem-nos imagens, precisamos de imagens, porque a imagem, no âmbito da evangelização, é fundamental, é uma ferramenta fundamental para esse processo de evangelização. E, portanto, os jesuítas têm que ter ao seu dispor todo esse manancial que lhes permita executar a sua missão com maior sucesso. E esta imagem ia exatamente também ao encontro disso mesmo, da eficácia no processo de evangelização. E foi Francisco de Borgia que concedeu licença para que esta imagem da Senhora do Pópulo, é assim que ela é designada, a Senhora do Pópulo, fosse copiada desde logo e num primeiro momento entregue a um jesuíta em português, Inácio de Azevedo, que a transportaria para o Brasil. E aqui temos também ao lado o Inácio de Azevedo, o jesuíta Inácio de Azevedo, transportando a Senhora do Pópulo. Bom, a Senhora do Pópulo, esta Senhora do Pópulo, deu origem à proliferação um episódio que ficou conhecido pelos mártires do Brasil. Os 40 mártires do Brasil, e assim sucintamente eu explico, os 40 mártires do Brasil, e temos isso aqui representado nesta gravura, os 40 mártires do Brasil são um grupo de jesuítas que o padre Inácio de Azevedo, com a cópia da Senhora do Pópulo, veio conseguindo para a sua causa com voluntários à medida que fez a viagem de Roma a Lisboa. Enquanto ele obteve a imagem e de Roma para Lisboa, foi passando pelos diversos colégios jesuítas e foi arregimentando voluntários para ir para o trabalho da missionação no Brasil. Enfim, reunidos os missionários, a comitiva de missionários, embarcaram em Lisboa em 1570, fizeram uma paragem em Madeira e, entretanto, foram abalroados por corsários franceses, ferozes corsários franceses, que dizimaram, mataram, assassinaram os 40 jesuítas, e tudo isto originou uma aura de martírio que seria sistematicamente alimentada pelos jesuítas. Não é por acaso que esta dimensão do martírio haverá de ser intensamente
precisamente explorada porque, obviamente, vive também algum martírio e o sacrifício vive ao lado dos missionários. Esqueci de dizer que nesse conjunto de missionários ia um pintor chamado João de Maiorca, que foi captado ali na região dos Pirineus e que acompanhou sempre a comitiva e, à medida que ia passando pelos vários locais, ia recopiando a imagem da Senhora do Povo. E, portanto, a determinada altura havia variedíssimas réplicas da Senhora do Povo que ele, João de Maiorca, foi deixando em Coimbra, e a documentação e os cronistas, António Franco, por exemplo, da Ordem da Companhia de Jesus, dizem isso mesmo, deixaram cópias da Senhora do Povo em Valdousal, que era uma propriedade que os jesuítas tinham na Charroneca da Caparica, aqui em Coimbra, e depois chegaram à Madeira e ainda fizeram a Senhora do Povo, que também terão ficado na Madeira, e depois tudo aquilo que ia no barco caiu ao mar. A lenda diz que Inácio de Azevedo, não sei se conseguem ver aqui bem aquele que está aqui no fundo, Inácio de Azevedo caiu com, uns dizem a tábua, outros dizem a lâmina de cobre pintada, caiu com a tábua ao mar e agarrou-se de uma tal forma à tábua e só depois a deixou, enfim, seguir lentamente pelas águas e a tábua por chegar ao Brasil. Onde ela está, ninguém sabe. Bom, há todo um imaginário montado em torno desta história que, obviamente, mais não faz do que traduzir o imenso sucesso desta iconografia e que acaba por estar espalhada por diversíssimos contextos. Temos aqui uma senhora ali na Igreja de Jesus, montada numa coisa mais tardia, já tela, montada no retábulo de uma capela à Epístola na Sé Nova, e temos outra que normalmente não conhecemos e é uma pena e é uma vergonha que nós de Coimbra não a conheçamos. É, na realidade, uma coisa que está por onde já passámos todos, porque já todos fomos, infelizmente, ao hospital e já passámos todos a 2 metros dela. Ela está na capela do hospital, em frente aos elevadores principais do hospital, e veio, aliás, aqui do complexo jesuítico e acabou por ir parar ao hospital. Evidentemente que nunca é uma tábua, é uma pintura do século XVI, não sabemos se eventualmente pertencerá ao João de Maiorca, não sabemos, é impossível de saber, mas ela foi revestida com esta moldura barroca em tempos posteriores, mas conserva evidentemente toda a sua autenticidade. Não existem só aqui em Coimbra, evidentemente, uma é de Coimbra, a outra é de São Roque, aliás, São Roque tem duas, e portanto nos mostra que efetivamente era uma iconografia sistematicamente a ser reproduzida e aproveitada. E já agora, em espaços tão longínquos como Macau, também lá temos uma, hoje no seminário de São José, uma lâmina de cobre pintada como uma espécie de bandeira de misericórdia, não é? É uma espécie de bandeira de misericórdia. De um lado tem uma pintura, que é uma Senhora do Povo, e do outro lado tem outra pintura, que é uma Senhora do Povo. É a mesma bandeira, pintada em verso e reverso, com o mesmo tema, em épocas diferentes e por autores diferentes, mas o tema, de facto, insistente é esse. Um outro tema também muito importante e muito acarinhado pela Companhia de Jesus é o culto às 11.000 virgens. As 11.000 virgens, quem são? São também, enfim, uma categoria, enfim, de alguma forma simbólica, que decorre a partir de Santa Úrsula e decorre de uma história vulgarizada por Santiago Borragem, no século XIII, que apresenta uma versão, enfim, há outras versões, mas talvez a mais vulgarizada seja exatamente aquela que foi traduzida por Santiago Borragem. Santa Úrsula, uma princesa da Bretanha, prometida ao rei de Inglaterra em casamento, e a princesa aceita, mas com condições. E assim é que deve ser. Primeiro, o noivo, que era pagão, tinha que se converter ao cristianismo. Segundo, ela iria num séquito com 10 donzelas e cada uma delas com 1000 damas de companhia, tudo junto faziam 11.000, iriam numa viagem de peregrinação até Roma. E quando voltassem, se o noivo já estivesse convertido, então poderia ocorrer o casamento. Bom, e
lá vão as 11.000 virgens, seguindo viagem até Roma e, sistematicamente, ao longo da sua viagem, conseguindo adesões e conversões em massa dos pagãos, dos hereges, que se convertem, vendo o zelo e a doçura das donzelas, convertem-se sistematicamente. Há uma massificação da conversão. Essa é a tónica fundamental. Bom, a coisa não corre assim muito bem, porque depois, enfim, elas acabam por perceber, em sonhos, que em Roma há uns generais ímpios que maquinam sobre elas e que as esperam, e que as esperam em Colónia, no seu regresso, onde, efetivamente, acabarão por massacrá-las todas, e é uma mortandade das 11.000 virgens. Esta pintura, entretanto, o Papa, também comovido com o zelo devocional das virgens, decide acompanhá-lo pelo regresso e, portanto, também se sofrerá o mesmo castigo, e lá o temos representado, não sei se conseguem ver daí, lá o temos representado com a sua tiara, e o noivo também teve um sonho do martírio da futura noiva, ou da noiva, da futura esposa, também vem de Inglaterra a correr para a Polónia e também morre. Portanto, morre tudo, e é uma mortandade e um martírio em larga escala. Mas o martírio não foi em vão. Ao longo da viagem e depois, todo este martírio contribuiu poderosamente para essas adesões massivas, que é, na realidade, o trabalho e a operação da Companhia de Jesus no âmbito da evangelização. E por isso não estranhamos ver a prática deste culto às 11.000 virgens. Não por acaso, meus senhores, até há bem pouco tempo falávamos aqui no colégio das 11.000 virgens, que realmente nunca foi. Mas, enfim, esta ligação quase emotiva às 11.000 virgens deu que, enfim, muitos textos que referem o colégio das 11.000 virgens. Nunca foi das 11.000 virgens, foi sempre de Jesus. E, portanto, esqueçamos desse rótulo, porque de facto não é verdadeiro. Embora nós, a determinada altura, o identificássemos como tal. Mas as 11.000 virgens, que têm, por exemplo, aquela capela que vos referi em Macau, na igreja de Macau, portanto, são um culto sistematicamente referenciado. No âmbito da pintura, esta, todos nós a conhecemos, não é da Sé Nova, é da Sé Velha. Ela está hoje na Sé Velha. E aqui temos todo este clamor, estes gritos que sentimos, este ruído que sentimos da tragédia ocorrida em Polónia, e onde o que é que temos? O estandarte que Santa Úrsula ergue e sustenta tem as insígnias do nome de Jesus. Eu não sei como é que esta tela, sim, é uma tela, foi parar à Sé Velha. Não sei. Eventualmente poderá ter havido uma deslocação. Não sei. Penso que ninguém sabe. Nunca ninguém se questionou acerca disso. Nós sabemos, evidentemente, isso está escrito, que muitos equipamentos vieram da Sé Velha para a Sé Nova em 1772. Isso sabemos, não há nenhuma dúvida. Agora, o contrário, não sabemos exatamente. Talvez. Ao mesmo tempo, este culto intenso às 11.000 virgens traduziu-se em muitas formas, desde logo por uma prática absolutamente comum e concordante com toda essa dinâmica estabelecida a partir do Concílio de Trento, que é a relíquia, a prática das relíquias e do martírio, do sofrimento, à qual, evidentemente, a Companhia de Jesus não podia ser alheia. Estes exemplos são exatamente relicários das 11.000 virgens que se conservam ali na Sé Nova. Eu vou abreviar. E o que é? A doutora Carlota vai me dizer se eu, a partir de agora, não cedo 5 minutos, está bem? Não controlo o tempo. 5 minutos. Há outros temas que são, obviamente, da eleição dos jesuítas, que têm a ver consigo, não é? Que têm a ver consigo. Um deles é a Fundação Mística da Companhia de Jesus, e que coincide não em
1540, mas no ano seguinte, no dia em que Santo Inácio de Loyola tomou os votos solenes em frente a uma imagem de Nossa Senhora, e portanto tudo isso não deixou de ser explorado. De ser explorado não apenas capitalizando as figuras religiosas que aqui estão representadas, não apenas capitalizando isso, mas capitalizando uma outra questão muitíssimo importante. Essa sim passará a ser a tónica vibrante ligada à Companhia de Jesus, que é a articulação entre os membros efetivos, concretos, materiais da Companhia de Jesus e o domínio da espiritualidade contida nas imagens sagradas. Essa ligação direta entre Santo Inácio e a figura da Virgem e de Cristo, além de todo o outro cenário envolvente, conduz-nos verdadeiramente àquilo em que a Companhia de Jesus verdadeiramente aposta, na sua própria autoproclamação. É, na realidade, e a partir deste momento percebemos isso muito bem, é pura propaganda, tal como outras ordens religiosas também fizeram, mas é pura propaganda aquilo a que nós vamos assistir a partir de agora. É a representação exaustiva, sistemática, criteriosa das figuras, das representações iconográficas que a Companhia de Jesus precisa como do pão para a boca. Não tem. E, portanto, onde é que as vai buscar? Dentro das suas próprias fileiras, não é? E as suas próprias fileiras são, num primeiro momento, muitíssimo repetidas, são sempre as mesmas. São Santo Inácio, São Francisco Xavier, São Francisco de Borja, São Luís Gonzaga, São Stanislau Kostka. Portanto, são sempre, invariavelmente, os mesmos, com as suas representações mais ou menos codificadas, que se apresentam nas fachadas, e voltamos a Macau, os mesmíssimos, não é? Aqui na Igreja de Coimbra, obviamente, os dois pilares dos principais apóstolos, Pedro e Paulo, mas depois, numa organização ritmada e racionalizada, Loyola, Xavier, Borgia e Costa. Os mesmíssimos que vamos encontrar na fachada de Macau. São os mesmos. Embora a fachada de Macau seja alvo de todo um outro tratamento inebriante, que tem o concurso de culturas que não são exclusivamente ocidentais, mas esse é outro tema. E toda esta iconografia que nasce e se repete à exaustão, porque ela precisa de alimentar as devoções e uma materialidade rapidamente, remete-se sobretudo ao interior dos edifícios. E, portanto, são sempre, sistematicamente, as mesmas figuras que vemos nesta repetição infindável, em pintura, em escultura, a partir da gravura, destas figuras isoladas e em verdadeiro expoente propagandístico, com os ciclos da vida, e investe sobretudo em dois, os ciclos da vida, ou de Inácio de Loyola ou de Francisco Xavier. E isto é uma situação que ocorre em todo o mundo jesuíta. Infelizmente, a maior parte desapareceu. Felizmente, nós ainda conservamos alguns, desde logo aqui em Portugal. Os mais expressivos são estes conjuntos que estão aqui na Sacristia de Coimbra, ou que estão na Igreja de São Roque, na Igreja e na Sacristia de São Roque, e que vão ao encontro são uma espécie de contar a história da vida de cada um destes elementos, o que reforça, evidentemente, a sua autoridade, porque a sua autoridade e a sua capacidade pedagógica, a partir de gravuras que terão sido primeiramente esboçadas por Rubens, o pintor Rubens,
que lançou as grandes linhas de força depois para a representação dos variedíssimos momentos da iconografia destas duas figuras. Muitas vezes aquilo que vemos é uma ligação muito explícita da pintura à gravura. Neste caso concreto é evidente. É a mesma nau, é o mesmo grupo central, é esta mesma figura, falta aqui a outra, falta aqui esta está acrescentada. Obviamente que nesta interpretação livre da gravura, aquilo que verdadeiramente está em causa é esta autopropaganda sistemática, constante, de um modelo exemplar da vida de Inácio Loyola e Francisco Xavier. Exemplar, onde cada tema implica uma história. Por exemplo, esta que temos aqui, passa-se em Paris. Havia um homem devasso em Paris, de mau comportamento, de maus hábitos, e Santo Inácio quis, através do seu exemplo de sofrimento, lançou-se à água gelada do Sena, à hora que o homem passava em cima da ponte, para que ele visse que, através do sofrimento e do desconforto de Inácio, retificasse a sua má vida. E assim foi. O homem retificou as suas práticas devassas, e eu não tenho comentado, mas temos visto que de facto há uma correlação de forças entre os temas que estão aqui em Coimbra e os temas que estão, por exemplo, na igreja de São Roque. Reparemos nesta imagem aqui de Coimbra e veremos que ela se aproxima muitíssimo da gravura, não é? Portanto, quem fez a pintura tinha naturalmente a gravura ao seu lado. E este mesmo tema é ainda representado neste retábulo de Santo Inácio, que está ali na Cenova. Aqui vemos o mesmo tema, exatamente aqui, neste campo da Bardela, não é? Aqui na imagem global não se vê, é preciso este pormenor. Bom, e estes ciclos são, de facto, moralizadores, catequéticos, autopromocionais, estendem-se, enfim, variedíssimos contextos jesuítas, não se esgotam em Inácio de Loyola e encontram também acolhimento para Francisco Xavier. Aqui vemos três momentos diferenciados que tratam rigorosamente o mesmo tema, artistas diferentes, tempos diferentes, mas o tema mantém-se completamente ativo e atualizado, e esta autopromoção mais não faz do que concorrer por via e por causa da Companhia de Jesus para a maior glória de Deus. Passaram 5 minutos. Então agora, se ninguém tiver nada a dizer, se tivermos ainda uns minutos, e penso que sim, para ver estes ciclos de Santo Inácio e de São Francisco na sacristia da Cenova, era esse convite que vos fazia, para ver as 15 telas do ciclo de Santo Inácio e as 5 telas de São Francisco Xavier. Obrigado e desculpem.